Bom dia a todos, queridos irmãos. Nós nesta manhã de sábado estamos aqui na nossa sala. Estamos aqui para começarmos, a lição de número 9, o estudo da lição de número 9. Seja você bem-vindo aqui à nossa sala. Que Deus possa nos abençoar poderosamente esta semana de estudo que nós vamos ter, tá? Você é o meu convidado. Esteja sempre aqui nesta sala junto comigo que nós vamos estudar a palavra de Deus. E nós temos uma lição muito importante esta semana que vai falar sobre a missão em favor dos poderosos, né? Será que Deus se preocupa, Jesus se preocupou também com a classe de pessoas ricas, poderosas, políticos, juízos? A lição vai mostrar para nós nesta semana através do estudo da Bíblia. E nós vamos ver, ok? Vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus para nós podermos entrar no assunto da lição de forma iluminada pelo Espírito de Deus. Vamos orar. Nosso Deus querido e bom Pai, graças damos a Ti por este privilégio, esta oportunidade que nós estamos tendo, os meus irmãos e eu, de estarmos nesta sala. Aqui nós temos esperança na palavra do Senhor, porque nós cada dia estamos buscando conhecê-lo mais do Teu grande amor e também, Senhor, do plano da redenção, plano da salvação de Cristo por cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, a missão em favor dos poderosos. A nossa lição de hoje, eu quero meditar com vocês aqui, por exemplo, o capítulo 16, 26 de Mateus, que diz assim, olha, na verdade aqui nós temos duas perguntas. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta que foi feita por Jesus. Aí ele complementa fazendo uma outra pergunta também. O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Tá? São duas perguntas nesse verso importantíssimas. Para refletirmos, queridos, e fazer uma comparação. Tá? Que comparação é essa? Comparação do mundo atual, o momento que nós estamos vivendo, com o mundo vindouro e com a sua recompensa. É isso que Jesus está falando aqui. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tá? Nesse contexto aqui, queridos, Jesus está falando de pessoas egoístas, avarentas, pessoas que só pensam em si mesma, pessoas que querem passar por cima de tudo e de todos para ganhar o mundo inteiro, não se preocupando de que fonte vem esta riqueza. Aqui a Bíblia não vem mostrando para nós que é pecado ter riqueza, é pecado ser rico, é pecado trabalhar, e ganhar dinheiro e construir, enfim, se tornar uma pessoa rica. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, colocar em primeiro plano as coisas materiais desta terra. Então, esse é o grande problema. O problema, queridos, maior do ser humano é que tende a colocar Deus em segundo plano e colocar a sua riqueza no seu coração. Tá? O nosso coração é o trono de Cristo, o trono de Deus. Jesus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ok? Então, esse é o grande problema do ser humano. Quando faz essa inversão, tá? Então, aí tem problema. E problema sério. Porque o materialismo, as coisas a gente coloca em segundo plano. Jesus deve estar em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas serão acrescentadas. O próprio Jesus ensinou. Ok? A segunda pergunta aqui é: o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Queridos, quando você pensa na eternidade, no novo céu e na nova terra, nas promessas de Cristo, na segunda vinda de Jesus, aonde ele destruirá o pecado, acabará com a doença, acabará com a morte, destruirá tudo aquilo que é mal. O que você pode dar em troca de tudo isso?
Tá? Será que você daria pequenas coisas desta terra? Por mais rico que uma pessoa seja, queridos, ele vai viver aí 70, 80, com muito cansaço, 100 anos, onde ele já não está aproveitando praticamente nada daquilo que ele conquistou, de coisas materiais, ok? Então não vale a pena entregar-se a sua vida, tá? Fazer essa troca, ou seja, essa negociação sem lucro, porque a pessoa vive esse pouco período de tempo e morre e nada leva, tá? Então, é importante você trabalhar, você lutar, você, sabe, alcançar, conquistar? Claro que sim. Mas lembre de uma coisa, tudo isso são coisas passageiras, coisas materiais, que isso perecerão por aqui mesmo, tá? Então, Jesus quer ensinar para nós, queridos, aqui nesse texto, é que nós não podemos fazer essa inversão de valores. Trocar a vida eterna por coisas pequenas desta terra, ok? Muito bem, nós temos aqui alguns exemplos, queridos, de pessoas, né, pessoas que foram chamadas por Cristo Jesus e pessoas ricas. Isso mostra para nós o quanto Jesus está preocupado em salvar todas as pessoas de todas as classes, ok? Nós temos, por exemplo, Abraão, temos Isaac, temos aqui Jacó, temos Jó, Salomão, José. Eram pessoas riquíssimas, só que eram pessoas que sabiam lidar com a sua riqueza, com os seus negócios, com as suas coisas. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Porque quando você coloca a riqueza no seu devido lugar e Cristo Jesus no trono do seu coração, aí, queridos, você consegue enxergar pessoas como seu irmão, que precisa de você, que precisa da sua ajuda, de alguma maneira que você possa beneficiar outra pessoa. Por quê? Porque a riqueza nada mais, nada menos é do que simplesmente, queridos, para ser usados para o bem e bem de outras pessoas também. Ok? Então aqui vem mostrando para nós estas pessoas como exemplo da preocupação de Deus também em salvar todas as classes. Ok? Nós temos também aqui, por exemplo, nos tempos primitivos, da igreja primitiva, a dedicação de Jesus a pessoas ricas que demonstraram a sua necessidade de salvação. Tá? Nós temos um exemplo aqui de Nicodemos, que era um homem riquíssimo. No entanto, ele se via como perdido, sem esperança, e ele procurou Jesus à noite para conversar com Jesus, porque ele queria conhecer a salvação. Ele queria conhecer Jesus. Jesus é a salvação. E Jesus foi encontrar com ele. E Jesus disse para Nicodemos o quê? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, Nicodemos, você precisa deixar tudo, começar do zero, começar tudo de novo, nascer de novo. Você precisa colocar coisas em segundo projeto, em segundo plano, e o plano redentivo, o plano da salvação em primeiro lugar. Cristo, Deus em primeiro lugar na sua vida. Então você precisa nascer de novo. Tá? Nós temos outro exemplo aqui, queridos, do jovem rico que foi encontrar com Jesus. E Jesus disse para ele o quê? Vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois volte e, ande comigo, segue a mim, né? Ou seja, Jesus diz para ele, vende tudo que você tem, dê aos pobres, né? E agora você terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele se retirou com muita tristeza porque era dono de muitas propriedades. Então ele não estava disposto a colocar a sua riqueza em segundo plano. Aquele jovem estava tão comprometido com a riqueza, queridos, ou seja, a riqueza comprometeu tanto aquele jovem,
que ele preferiu se perder com a sua riqueza do que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então a riqueza na vida daquele jovem era um problema, porque ele não sabia lidar com ela. Era a perdição dele, porque ele colocou em primeiro lugar na sua vida. Tanto é que ele se retirou triste, porque ele era muito rico e ele imaginou que agora ia ficar pobre. Sabe, queridos, nesse contexto aqui, aquele rapaz ele não poderia ter riqueza, porque ele não sabia lidar com a riqueza. Não é que a riqueza é um problema, é quando a pessoa não sabe lidar com ela. Deixa ela invadir a sua vida de tal maneira que ele se torna egoísta, avarento. Ele não consegue pensar em Deus e nem pensar no seu próximo. Pensa em si mesmo. Ele dirige tudo no seu ecocentro. Coloca ele como o centro de todas as coisas. Entendeu? Então era um problema. Jesus diz que ele deveria desistir da riqueza para que ele pudesse ser salvo. A riqueza era realmente um problema para ele. Só que para outras pessoas, queridos, quando aceita Jesus como seu Salvador e coloca a sua vida nas mãos de Cristo para ser guiado, conduzido por Cristo Jesus, a riqueza não é um problema, a riqueza é uma solução, é uma bênção para ele e para outras pessoas. Entendeu? Então a riqueza para algumas pessoas é um problema sério, é a perdição dele. Porém, para outras pessoas é uma bênção e uma solução. Tá? Outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Zaqueu. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico e uma boa parte da sua riqueza ele alcançou de forma ilícita, injusta. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, queridos, porque a riqueza que ele tinha não lhe trazia paz, não lhe trazia tranquilidade, não lhe trazia esperança, muitas vezes tirava o seu sono, tá? Muita perturbação. Por quê? Porque ele não tinha Deus ainda na sua vida. Zaqueu queria encontrar com Jesus, ele queria ver Jesus. E uma certa feita, Jesus atravessando as ruas de Jericó, Zaqueu queria tanto ver Jesus, mas foi impedido, porque uma multidão que estava à volta de Jesus impedia dele ver Jesus. Ele resolveu então subir em cima de uma árvore, aonde ele imaginava que Jesus passaria por ali, porque tudo o que ele queria, o seu sonho era ter um encontro com Jesus. Tá vendo a diferença, queridos? Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa salvação, ele é a nossa esperança. Quando Jesus passou naquele lugar, ele pediu para Zaqueu: desce da árvore, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Queridos, Jesus conhece você, conhece a sua casa, conhece o seu nome. Jesus chamou Zaqueu e disse: desce depressa, Zaqueu. Jesus conhece tudo sobre a sua vida. Ele está perto de você e ele quer estar com você. E Jesus foi à casa de Zaqueu naquele dia. E quando Jesus chegou ali, Jesus apresentou o plano redentivo, o plano da salvação. Jesus disse: eu sou a salvação. Sabe, queridos, Jesus não pediu para Zaqueu vender a sua riqueza. Jesus não pediu para ele desfazer da sua riqueza. Não. Zaqueu entregou completamente a sua vida a Jesus. E depois ele entendeu que a forma como ele conquistou parte daquela riqueza de forma injusta, ele disse: Senhor, não me serve mais desta forma. Eu vou devolver àqueles que eu roubei 4 vezes mais. E o restante que me sobrar, eu vou ajudar os necessitados, eu vou ajudar os pobres. Isso é conversão, queridos. Jesus não diz assim: você tem que fazer isso, aquilo para você ser salvo. Primeiro Jesus salvou, depois Zaqueu disse assim: Senhor, eu estou tão grato, tão feliz pela salvação, que tudo que eu tenho é para ajudar os outros. Aí Zaqueu começou a enxergar o ser humano, começou a enxergar pessoas e não coisas, não objetos.
Então viu como a riqueza nas mãos de uma pessoa que tem Cristo no seu coração e sabe administrar aquilo que Deus lhe deu como bênção, se torna uma bênção também para outras pessoas? Por isso Jesus deseja alcançá-lo a todas as pessoas, de todas as classes. Semana passada nós estudamos sobre a missão, a nossa missão para com os necessitados, para com os pobres. E nós vimos o exemplo de Cristo, o quanto, com a forma como Jesus trabalhava com os necessitados. E esta semana nós vamos estudar, queridos, esta linda lição falando sobre a missão em favor dos poderosos. Então, fique comigo aí nesta sala, nesta semana, e vamos juntos aprender sobre esta tão maravilhosa lição. Desejo a você um ótimo, abençoado dia. Fique com Deus. Um bom final de semana e que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã com o nosso próximo vídeo.